Que Deus nos guarde, nos mantenha envoltos na sua paz. Assim seja. O tema de reflexão da noite está contido no capítulo 3º do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título Há muitas moradas na casa do meu Pai. E está baseado numa afirmativa de Jesus, contida no Sermão do Monte, que diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu vou teria dito. Então é uma afirmativa categórica, até com uma certa austeridade, que o Senhor nos legou para que através dos tempos nós, amadurecendo o senso moral, pudéssemos lentamente penetrar a letra e absorvermos o espírito que ela contém. Há muitas moradas, e é claro que nosso Senhor falava das moradas físicas e das moradas espirituais. Nós iremos refletir somente nas moradas físicas, nos mundos materiais, naqueles que nós podemos alcançar com os nossos instrumentos ópticos da atualidade. Se nós pudéssemos, por exemplo, aqui em Quaraí, uma noite escura, sem a luz artificial, sem nuvens, contarmos as estrelas a olho nu, nós contaríamos mais ou menos 2.500 a 3.500 estrelas num dos hemisférios. Somando com as estrelas do outro hemisfério, teríamos mais ou menos 7.000 estrelas contadas a olho nu. Se utilizássemos algum dos telescópios instalados no deserto de Atacama, em Palo Alto, no Chile, esse número iria aumentar expressivamente. Mas se nós somarmos os dados dos telescópios que não estão na Terra, estão em volta na atmosfera planetária, o James Webb, o Hubble e mais recentemente o Euclides, os números atingem cifras que a nossa mente não logra raciocinar. Até agora, o universo ou o tamanho do universo que nós conhecemos através dos dados desses instrumentos ópticos, se contarmos as galáxias, nós temos em torno de 2 trilhões de galáxias catalogadas até os dias de hoje. E os processos continuam. 2 trilhões de galáxias semelhantes à nossa. A nossa é a Via Láctea, situada na constelação do Cocheiro. E é uma das menores de que se tem notícias. Quantas estrelas existem então no universo? Nestes 2 trilhões de galáxias. Segundo esses dados, mais ou menos 10 sextilhões de estrelas. 10 seguidos de 21 zeros. 10 sextilhões de estrelas. E pela lei das probabilidades, quantos planetas devem existir no universo conhecido até agora? Segundo os mesmos dados, 10
septilhões de mundos girando, gravitando no universo que nós conhecemos até agora. É o número 10, seguido de 24 zeros. E destes 10 septilhões de mundos que devem existir no nosso universo conhecido até hoje, quantos poderiam ser habitados por humanidades? Segundo dados da ciência, 50 sextilhões de mundos habitados. 50 seguido de 21 zeros também. É muita coisa para a nossa mentalidade. Não estamos acostumados a uma quantidade tão grande de galáxias, de estrelas, de mundos. E quantos dentro desses 50 sextilhões seriam iguais à nossa Terra, ao nosso mundo, ao nosso planeta? Nenhum. Porque Deus não se repete. A diversidade é uma das leis divinas. Não há dois espíritos iguais, não há dois mundos iguais, não há duas estrelas iguais, não há duas coisas iguais na criação. É claro que nós estamos falando os dados da ciência terrestre, limitada, no mundo de provas e expiações, um mundo ainda muito atrasado. Como serão os dados desta ciência no mundo regenerado? No mundo feliz? No mundo celeste? Que são mundos materiais, aonde os espíritos precisam reencarnar, necessitam reencarnar-se, dentro das condições de cada mundo. Cada mundo tem a sua destinação. O objeto de estudo do Espiritismo é o espírito, a sua origem, a sua natureza e o seu destino, e as relações que esse espírito pode entretecer com o mundo da matéria ou com o mundo material. A pesquisa destas questões que colocamos aqui é responsabilidade da ciência terrestre. Mas nós espíritas utilizamos desses dados para ampliarmos o nosso discernimento, o nosso raciocínio, a nossa compreensão da infinitude da vida. Para nós espíritas, nós sabemos que o universo é infinito, como infinito é a criação de nosso Pai. Que os mundos são infinitos, que as galáxias são infinitas, que as estrelas são infinitas. Não lograremos contá-las jamais. Assim como a humanidade, formada por espíritos imortais, é infinita. Uma pequena parcela desta humanidade está matriculada nesta escola que nós chamamos Terra, que é a nossa família humana. Toda vez que nós estudamos Espiritismo, estamos fazendo um curso de autoconhecimento, de conhecimento de nós mesmos. Mas, para que possamos compreender melhor as informações doutrinárias, é importante, muitas vezes, recorrermos à ciência terrestre, como estamos fazendo nesta noite, só para entendermos um pouquinho, coisa mínima. Mas pelos últimos dados do telescópio Euclides, que foi lançado para criar um mapa tridimensional do universo conhecido
até agora, o que vemos, esses 2 trilhões de galáxias, 50 sextilhões de estrelas e tudo mais, é apenas 5% do que existe no universo. Os outros 95% é formado de alguma coisa que os cientistas denominam como energia escura, matéria escura, sem haver um consenso ainda, porque este elemento não reflete luz, nem produz luz, e tudo que nós conhecemos está baseado nos reflexos da luz. Então nós desconhecemos quase que a totalidade do universo, que é a casa do nosso Pai, aonde há infinitas moradas, conforme nos ensinou nosso Mestre e Senhor Jesus Cristo. Mas o texto de Allan Kardec, neste capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, é primoroso e vale a pena a gente se debruçar sobre ele e tentar penetrar-lhe as entrelinhas, onde existem informações muito interessantes que nos auxiliarão no nosso processo evolutivo, na nossa caminhada evolutiva. É certo que somos espíritos milenares, já tivemos incontáveis reencarnações na Terra e muitos de nós em outros mundos, e que teremos outras tantas ainda neste futuro infinito que se desdobra à nossa frente. Quantas reencarnações necessitará o espírito para alcançar a destinação para o qual Deus o criou, que é a perfeição moral? É um número indefinido. Serão tantas quantas forem necessárias. Porque todos os filhos de Deus chegarão à perfeição moral. O tempo desse transcurso é relativo à boa vontade de cada um, ao querer de cada um, ao aproveitamento de cada um, das oportunidades que recebemos da divina providência. Estamos a caminho da angelitude. Na verdade, nós somos anjos. Não descobrimos ainda. A matéria densa limita as nossas percepções. Nós não logramos penetrar o âmago das questões. Nós não conseguimos raciocinar com o todo, só em partes. Por isso que os Espíritos nos ensinam a lei divina ou a lei natural por partes. Encontramos na terceira parte do Livro dos Espíritos as leis morais, dividida em 10 leis, porque nós não temos como compreender o todo, porque o todo é a lei de amor. Tudo que está ali são aspectos desta lei que nós não temos como compreender ainda, mas queremos compreender um dia. Então eles nos ensinam por partes, para que a gente, entendendo as partes, um dia reúna condições intelecto-moral para compreendermos e assimilarmos o todo. Os benfeitores espirituais que orientam a evolução planetária são muito sábios. Vão nos dando as informações na medida em que nós possamos assimilá-las e dar um bom uso, um fim útil a elas, em nosso próprio benefício. Olhamos o nosso mundo hoje e vemos um aparente caos. Guerras em quase todos os continentes. Lares destruídos, orfandade, viuvez, fome. Incontáveis irmãos nossos aprisionados às drogas, aos vícios de toda a natureza. Outros tantos apegados de tal forma à matéria
que não se dão conta e nem cogitam da própria imortalidade. Talvez a grande maioria não se dá conta de que é um ser imortal vivendo uma experiência física que veio do mundo espiritual, a nossa casa verdadeira, e para lá voltaremos, porque tudo que existe no nosso mundo é transitório, é passageiro, é temporário. A única realidade é a nossa imortalidade. Mas quem pensa nisso? A gente tem medo de falar da morte. Este anjo libertador que permitirá que voltemos para casa. Há receios de deixarmos nossos afetos, mas é uma visão um tanto quanto acanhada da vida, porque nós temos muito mais afetos na casa em que abandonamos temporariamente, no mundo espiritual. Muito maior a nossa família espiritual do que a família consanguínea atual. Não tenhamos dúvida disso. Então, espiritualizar-se é a proposta da doutrina espírita. A gente cogitar dessa imortalidade, pensar nela, sem receio da morte. Ela vai chegar de um jeito ou do outro, a gente tendo medo ou não. O tempo de estada no corpo, a gente já decidiu antes de reencarnar. Vamos viver tantos anos no corpo, na matéria, e depois voltamos para casa. Vamos lá fazer um estágio, reencarnamos, mas já tem um tempo definido para a duração desse estágio e depois voltamos para o grande lar, a nossa pátria verdadeira. Então o texto é belíssimo, começa assim: do ensino dado pelos Espíritos, resulta que muito diferentes umas das outras são as condições dos mundos quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade dos seus habitantes. Então são os espíritos que habitam os mundos que lhes dão as suas características e, por consequência, os mundos estão destinados às necessidades dos espíritos que os habitam. O nosso é um mundo de provas e expiações, destinado à prova e expiação. Tudo que existe aqui tem essa destinação. Por isso que nós, às vezes, nos vemos às voltas com dificuldades, com desafios, com problemas, mas todos enfrentam essas questões, porque o mundo é destinado a provas e expiações. A fortuna é uma prova difícil de ser superada. Mas todos nós sonhamos em ganhar na Mega Sena no final do ano. Se assim a gente já está mal, se ganhar algum dinheiro a mais, vai ser difícil a gente conseguir completar com êxito esta reencarnação. A beleza física é uma prova dificílima, tormentosa. No livro O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo, há uma mensagem da Condessa Paula. Ela trouxe para a existência a prova da riqueza, da beleza e do poder. E venceu as 3 provas. Mas ela conta, numa comunicação mediúnica a Allan Kardec, o quanto ela se preparou para aquela reencarnação. Através de inúmeras reencarnações anteriores. E ela diz assim: não peçam estas provas antes de vos sentirdes realmente preparados para elas. Porque é muito fácil falir. Então diz o Livro dos Espíritos que a gente vai reencarnar, ao reencarnar escolhemos a prova da riqueza, da pobreza, da miséria, da beleza, a luta contra os vícios, e reencarnamos com o propósito de superarmos esses obstáculos, essas dificuldades e ao mesmo tempo nos libertarmos das nossas imperfeições morais
que é o que dá o lastro para as nossas derrocadas morais. Então os mundos estão sempre relacionados aos espíritos que os habitam. Entre eles, há os que estes últimos, os habitantes, portanto, são ainda inferiores aos da Terra, física e moralmente. Os nossos irmãos Neandertals do passado, antes do Homo sapiens. Quando o Homo sapiens surgiu na Terra, o planeta estava em transição para um mundo de provas e expiações. Os mundos primitivos, a matéria é mais densa, não há beleza física, não há discernimento, não há senso de justiça, a força bruta impera. É um mundo primitivo, os espíritos estão ali se ensaiando para a vida, despertando a sua inteligência. O senso moral ainda está empotado. Não há afetividade, não há sentimento de fraternidade, de solidariedade. É um estágio quase que animalizado. Mas são espíritos que estão em processo de maturação do senso moral. Iniciou-se a caminhada evolutiva nos mundos primitivos. Outros da mesma categoria que o nosso, mundos de provas e expiações. Interessante uma informação do Espírito Emmanuel no livro Consolador. Ele diz que, entre os mundos de provas e expiações que ele conhece, o nosso é um dos melhores para se viver como espírito reencarnado. Existem mundos onde as condições de existência são muito mais difíceis do que no nosso planeta. Que nós deveríamos agradecer à divindade por termos a oportunidade de nos matricularmos nesta escola chamada Terra. Outros que lhes são mais ou menos superiores. Nos mundos inferiores, a existência toda material reinam soberanas as paixões, sendo quase nula a vida moral. O espírito está se ensaiando para a vida. É ignorante e é simples na sua racionalidade, no seu pensar. Não tem raciocínio lógico ainda. Ele vive a vida dos brutos. Alimenta-se, perpetua a espécie e é isso aí. Lentamente ele vai saindo desta treva, vai despertando, vai progredindo, vai exercitando a inteligência e um dia chegará a angelitude. Depois de passar pelos vários degraus da escala espírita. À medida que esta se desenvolve, portanto, a vida moral ou o senso moral germina, desenvolve-se, brota no ser, diminui a influência da matéria. Quanto mais atrasado o mundo, mais submetido a matéria é o espírito. Quanto mais adiantado, mais a matéria está submetida à vontade do espírito. Os espíritos puros dominam completamente a matéria, submetem à sua vontade, como nos exemplificou Jesus. A matéria obedecia-lhe à vontade, por isso que ele curava corpos putrefatos pela lepra, devolvia visão aos cegos, movimento aos paralíticos, multiplicou pães e peixes, caminhou sobre as águas, curou obsidiados, loucos, porque a matéria estava subordinada à sua vontade. Não lhe oferecia nenhuma resistência, não é como nós. A distância entre nós e Cristo é a distância entre o macaco e nós. Talvez um pouco maior.
Mas os espíritos puros submetem a matéria à sua vontade. E é isso que nós estamos aprendendo, nós estamos nesse curso. Estamos nos ensaiando para dominarmos o elemento material. Porque o nosso processo de reencarnação dar-se-á até os mundos celestes, que são mundos materiais ainda. Entre aspas, para que possamos entender. Quando o espírito chega à condição de espírito puro, quando desenvolve a absoluta perfeição moral, começa uma outra etapa evolutiva que nos escapa a compreensão. Porque é exatamente a partir de aí, deste instante, desse momento, que o espírito vai começar a construir planetas, sóis, sistemas solares, galáxias e por aí afora. E a gente vai então entendendo, tanto quanto nos for possível, o processo evolutivo. Quanto mais acanhado o senso moral, mais atrasado é o espírito. Por isso que os espíritos dizem no Evangelho segundo o Espiritismo: quanto mais apegado for a matéria, mais atrasado é o espírito. Apegado aos bens materiais, à beleza física, ao poder, aos títulos, a estas coisas do nosso planeta, do nosso mundo. Quanto mais desapegado, mais evoluído é o espírito. Não é o desprezo pelas coisas da matéria, é saber que tudo que detemos é temporário. Somos mordomos e a providência nos empresta determinadas questões para ver como é que a gente vai se haver com elas. É a parábola dos talentos. Então todos nós estamos no processo de evolução, de progresso, tentando dominar esse elemento que para nós ainda é rebelde, que é a matéria. Um dia chegaremos lá. Nos mundos intermediários, misturam-se o bem e o mal, predominando um ou outro segundo o grau de adiantamento da maioria dos seus habitantes, que são os mundos em regeneração. Uma etapa que nós iremos começar, ou que já começamos provavelmente, mas é um mundo que se regenera pela dor. A regeneração planetária se dá pela dor, porque nós, os habitantes do planeta, até hoje, não resolvemos ouvir e seguir a voz do amor. Então a providência divina manda a irmã gêmea do amor, que é a dor, e quando ela chega, não tem como a gente não escutá-la. A gente não tem como não dar atenção à dor. O amor fala suavemente, meigamente, e a gente deixa de lado, não dá atenção. Então vem a irmã dor e nos desperta para a realidade da vida. Nós estamos nesse processo. Nós estamos na etapa de mundo regenerador. A próxima etapa é o mundo em regeneração, que se regenera pela ação da maioria, como está aqui. Os espíritos em maioria estão inclinados ao bem. Então agora é a ação deles que regenera o mundo, até chegar à condição de mundo regenerado, que é a antessala de um mundo feliz. Vamos chegar lá, estamos caminhando. Não tenhamos pressa, vamos devagar. Embora se não possa fazer dos diversos mundos uma classificação absoluta, em espiritismo tudo é relativo. Não há uma lei absoluta que abranja todas as questões, não. Sempre há exceções. É claro que a gente aprendeu que a exceção não se torna regra, mas toda regra tem exceção. Então dá para fazer uma classificação absoluta. Pode-se, contudo, em virtude do estado em que se acham os seus habitantes
e as matizes de cada mundo, mais salientes do ponto de vista moral, dividi-los de modo geral como se segue. Mundos primitivos, destinados às primeiras encarnações da alma humana. Está lá no Livro dos Espíritos. São aquelas existências que antecedem o período que chamamos de humanidade. Porque o período que chamamos de humanidade inicia-se, na nossa visão científica da nossa ciência terrena, quando surgiu na Terra o Homo sapiens sapiens, segundo dados científicos, há 300 ou 350 mil anos. Antes disto, eram os Neandertals, espíritos mais primitivos, mais atrasados. Então, o nosso mundo foi um mundo primitivo, neste período. E como dissemos, é um mundo onde a brutalidade impera. A força sobrepõe-se a qualquer outra expressão moral. Lentamente, o ser espiritual vai saindo desse caos, emergindo, desenvolvendo a sua potencialidade angélica. Segunda categoria, mundos de expiações e provas, onde domina o mal. É o nosso. O mal ainda sobrepuja o bem aqui. Basta olharmos à nossa volta. Não há um único dia que não se tenha um feminicídio, um assassinato, um parricídio, um matricídio. Sem falarmos num crime hediondo que a mídia não comenta, não exalta, não trata, que é o aborto criminoso. No nosso país se praticam mais de 1 milhão de abortos por ano. Mais de 1 milhão de mortes, de assassinatos, de um ser que não tem como se defender, não tem como fugir, nem como pedir ajuda. Então, o nosso mundo é um mundo onde o mal ainda impera. Alguns dos habitantes do planeta já estão se ensaiando para inclinarem-se mais para o bem. Já estão desejosos de sair dessa condição de espírito da terceira ordem, atrasado, rebelde, revoltado, egoísta, orgulhoso, vaidoso, arrogante, prepotente. Mas a grande maioria ainda se compraz nestas imperfeições morais. Ainda não pensamos no outro, pensamos em nós. E olha que este é o primeiro passo, a primeira expressão real de que o espírito iniciou o seu processo evolutivo verdadeiramente. É quando ele não faz aos outros o que não gostaria que os outros lhe fizessem. São os primórdios do despertar da consciência espiritual, ou o QS da ciência terrestre. Vai chegar no outro lado da escala, no topo, quando ele fizer aos outros o que gostaria que os outros lhe fizessem. Então, no nosso mundo, tu olha à tua volta e tu já vê quem não faz ao outro o que não gostaria que o outro lhe fizesse. Eu vou criticar fulano, mas será que eu gostaria de receber esta crítica? Eu não vou ser honesto com fulano, vou vender o carro e não vou dizer que o motor está com problema. Mas se eu fosse comprar um carro, eu gostaria que essa pessoa que me vendesse agisse assim? Eu vou aplicar um golpe no idoso, no aposentado, mas se eu fosse idoso e aposentado, como é que eu me sentiria se alguém me aplicasse um golpe? Então vejamos que a maioria não pensa ainda no outro. E vejam que esse sentimento, essa proposta, foi ensinada por Moisés. Há 3.600 anos e nós ainda não logramos absorvê-la, nos apropriarmos dela.
Os 10 mandamentos todos praticamente começam com não. Ensinamos o que nós não devemos fazer. Não sermos idólatras, não matarmos, não cometermos adultério, não cobiçarmos as coisas dos outros. Há 3.600 anos, Moisés nos ensinou o que nós não devemos fazer para chegarmos à angelitude. Veio Jesus e nos ensinou o que nós precisamos fazer: amar. Como a gente não consegue ainda, pelo menos então não faça ao outro o que não gostaria que o outro te fizesse. O ensinamento é uma máxima do Cristo. Veio o Espiritismo e nos diz por que é que nós devemos amar. Porque não há outro caminho fora da caridade, não há salvação. Fora da prática do bem, não há como progredirmos, como alcançarmos a angelitude, como nos tornarmos espíritos puros, como alcançarmos a perfeição moral, só através da prática do bem. E o que é o bem? É não fazermos aos outros o que não gostaríamos que os outros nos fizessem. Esse é o bem. O contrário disso é o mal. Por isso que o nosso mundo é um mundo de provas e expiações, aonde o mal impera, porque cada um faz o que bem entender com o outro. Basta vermos o que nós citamos aqui: os crimes, os tráficos de drogas, de pessoas, de armas, de tudo e um pouco, os corruptos e corruptores. Não há um dia que tu não encontre uma operação da Polícia Federal no nosso país, né? Contra desmandos, desvios e tudo mais. É o nosso planeta. Nós temos que ser diferentes disso. Precisamos mudar. Se cada um de nós mudar, o todo vai mudar um dia. O Espiritismo é individualista, nesse sentido. Não é quando todo modificar-se que eu vou me modificar, não. Eu preciso mudar para que o todo mude também. Ah, mas o problema é do outro. Tu não vai responder pelo outro, tu vai responder pelas tuas ações, teus comportamentos e tuas escolhas. Ah, mas ele me xingou e eu larguei tudo, abandonei porque... O problema dele se ele te xingou, o problema teu se fosse tu o xingador. Aí sim, tu estava em dívida com a lei. Ah, mas ele é corrupto, o problema é se tu fores corrupto. Ah, mas ele é caluniador, o problema é dele. Se tu for o caluniador, aí sim o problema é teu. Então a gente tem que ter esse discernimento. Aprender com a doutrina espírita. Então, o nosso mundo de provas e expiações, ou é porque aqui o mal ainda supera o bem em muito. Vamos inverter isto, porque no mundo regenerado, o bem supera o mal. O mal quase que deixou de existir. O egoísmo fugiu. O orgulho diluiu-se na humildade. O egoísmo na caridade. A vaidade tornou-se simples. Estamos a caminho. Mundos de regeneração nos quais as almas que ainda têm o que expiar aurem forças repousando das fadigas da luta. Então o mundo de regeneração seria como um pouso de tranquilidade para que o espírito possa recuperar as suas energias, a sua vontade, restaurar o seu querer para continuar o seu processo evolutivo, se tiver ainda que expiar alguma coisa em mundo de provas e expiações. Só há expiações em mundo de provas e expiações. Em mundo regenerado continuam as provas que lentamente vão nos credenciando para patamares mais elevados da evolução espiritual, mas não há mais expiação. Por que não há mais expiação? Porque todos os habitantes de um mundo regenerado não fazem aos outros o que não gostariam que os outros lhe fizessem. Porque exatamente quando agimos contrário a esta máxima é que produzimos necessidade de expiarmos,
de repararmos, de recuperarmos aqueles que nós desencaminhamos do caminho do bem. E os mundos felizes são aqueles nos quais os espíritos fazem aos outros o que gostariam que os outros lhe fizessem. A preocupação desses espíritos é fazerem o bem, é serem úteis, é impedirem o mal. Está lá no livro dos Espíritos. Então, os mundos regenerados, caminho para o qual estamos indo lentamente, estamos no início do processo, é uma transição, a gente não sabe bem como começou, nem quando vai ser concluída a transição, mas estamos nesse caminhar, é um parto, na verdade. Gaia, a Mãe Terra, como diziam os nossos irmãos gregos, né? Gaia é a Terra-mãe, está no parto da nova era. E o parto tem dor, tem aflição, tem incerteza, tem turbulência, mas o resultado é uma vida nova, é um novo amanhã, é um novo estado, uma nova condição. Estamos nesse caminho. Mundos ditosos ou felizes, onde o bem sobrepuja o mal. Alguns espíritos dizem que nesses mundos não existe mais o mal. Outros dizem que existe ainda alguns resquícios do mal, de forma que a gente não viveu lá, ainda não tem como saber o que é, o que não é, né? Mas sabemos que a grande maioria dos espíritos felizes devem ter superado essa etapa do mal. Devem, né? Nesses mundos felizes, a felicidade é coletiva e plena. É a plenitude da felicidade. No nosso mundo, a felicidade é relativa e individual. Eu posso ser feliz relativamente, dentro de um limite. Porque por maior que seja a minha felicidade, ela vai se manchar, ela vai se sujar, ela vai se diluir quando eu ver uma criança com fome, abandonada, um idoso sofrendo maus tratos, um infanticídio, um feminicídio, um aborto criminoso, uma nação lançando guerra sobre outra, mísseis silvando no ar, metralhas pipocando, a minha felicidade se dilui. Então eu posso ser relativamente feliz. E quando é que eu sou relativamente feliz? Quando eu tenho a consciência tranquila. E a consciência tranquila é filha do dever retamente cumprido. Os deveres são a nossa salvaguarda. Quem cumprir os deveres está no bom caminho. Não tenha dúvida disso. Mundos celestes ou divinos. A gente não tem muitas notícias, nem dos mundos felizes, nem dos mundos celestes. A gente sabe que eles existem. Nós temos alguma notícia do mundo regenerado, porque nós estamos nos encaminhando para ele. E sabemos muito dos mundos primitivos, porque nós vivemos lá. Então, mundo celeste ou divino, habitação dos espíritos depurados, mas ainda não são puros. Depurados, estão ali no limiar para serem espíritos puros. Então, são mundos ainda, digamos, materiais. Apesar de sua constituição ser quintessenciada, nós não compreendemos, por exemplo, a constituição de Júpiter. Aqui do nosso lado, a ciência terrena não sabe como é que é essa constituição. Sabe que é um planeta gasoso, um gigante gasoso. Não tem crosta sólida, por isso que não se pode mandar para lá uma sonda. Não tem aonde aterrissar. Mas segundo os espíritos é um mundo feliz. Então não temos como compreender a constituição desses mundos. Um benfeitor nos disse uma vez que se nós fôssemos a Júpiter com esse corpo que nós temos aqui, se fosse possível, não é possível, nós cruzaríamos por entre os habitantes desse mundo sem nos percebermos. Tal a diferença vibratória
do nosso corpo e do corpo deles. Não tem como entendermos ainda, mas vamos chegar lá. A Terra pertence à categoria dos mundos de expiação e provas, razão porque aí vive o homem a braços com tantas misérias. Citamos algumas aqui. Nem vamos falar dos suplícios, dos martírios que acontecem por aí afora, que aconteceram e que ainda acontecem. Os espíritos que encarnam no mundo não se acham a ele presos indefinidamente, nem nele atravessam todas as fases do progresso que eles cumprem realizar para atingir a perfeição. Quando completamos o curso, o currículo da escola, passamos para uma escola melhor, como acontece na Terra. Concluiu o primeiro grau, vai para o ensino médio. Concluiu o ensino médio, vai para a faculdade. Concluiu a faculdade, vai para uma pós, para um doutorado, para um mestrado, para um PhD e por aí afora. Assim também é o espírito. Concluiu a sua etapa de aprendizado no mundo, passa para outro. Então nós estamos no mundo, na Terra, porque ainda não nos resolvemos conquistar as credenciais para sermos conduzidos a mundos mais elevados. Então estamos aqui ainda, todos nós. Quando em um mundo ele alcança o seu grau de adiantamento que esse mundo comporta, passa para outro mais adiantado e assim por diante, até que chegue ao estado de puro espírito. É um processo, é um progresso. Lento e gradativo, lentamente e gradativamente. São outras tantas estações, em cada uma das quais se lhe deparam elementos de progresso apropriados ao adiantamento que já conquistou. A gente lê o Nosso Lar, por exemplo, quem lê o Nosso Lar mais de uma vez sabe como é que é a vida em Nosso Lar, como é que se organizam a distribuição de alimentos, de roupas e tudo mais. Lá no Nosso Lar e nas colônias espirituais em geral, não falta o necessário para ninguém. Todos têm o necessário. Mesmo aqueles espíritos ociosos que não querem trabalhar, que não querem se empenhar, que não desejam progredir, recebem o que é necessário para a sua existência. Está no livro no Nosso Lar, quando André Luiz entra para a entrevista com Clarencio com uma irmã, que ele não cita o nome. É bom que a gente lê lá, não vou contar, não vou dar spoiler, agora tem um nome moderno, spoiler. Então, toda vez que tu conclui uma etapa, tu é alçado à etapa seguinte, até chegar à condição de espírito puro, e aí começa uma outra etapa que a gente não tem ideia. Como é que Jesus construiu a Terra? Como é que ele moldou esse mundo? Estabeleceu as leis que o regem, a sua rotação em 24 horas, a sua translação em volta do Sol em 365 dias. Como é que ele estabeleceu essas leis que se cumprem rigorosamente, não falham? Ele e os seus prepostos, conforme diz Emmanuel no livro A Caminho da Luz, não temos como saber. Mas os espíritos puros fazem isto. Eles vão a recompensa ascenderem a um mundo de ordem mais elevada, como é um castigo ou prolongarem a sua permanência em um mundo desgraçado, ou serem ainda relegados para outro mais infeliz do que aquele a que se vê impedidos de voltar quando obstinados ao mal. Nós estamos num processo de transição. Todos os espíritos matriculados no planeta estão tendo a oportunidade de reencarnar-se nestes dias. Por isso que a nossa população, até 1850, era mais ou menos 1,5 bilhão de habitantes. A época de Kardec, 160 e poucos anos depois, somos 8 bilhões. Porque os espíritos que estavam retidos no umbral, nas regiões de sombra planetária, foram mandados para a reencarnação. Vamos lá, gente, vamos dar jeito, vamos... Se ajam, vamos lá, vamos crescer, vamos desenvolver nossa potencialidade angélica.
Mas alguns, como diz o texto, estão obstinados no mal. Eles se comprazem no mal. São espíritos perversos, maus, indiferentes à dor dos seus semelhantes. Então, esses que são recalcitrantes são espíritos candidatos a serem exilados para mundos primitivos. Mundos primitivos. E vão chegar nesses mundos e vão lembrar-se inconscientemente do paraíso perdido que é a Terra. Em relação a esses mundos, a Terra é um paraíso. Imaginemos, por exemplo, a Terra há 50 anos atrás, o nosso planeta há 50 anos atrás. Quem tinha um fogão a gás, televisão há 50 anos atrás, telefone nem se imaginava que poderia existir. Frigideira, no meu tempo era frigideira, hoje é geladeira. Então, veja o progresso que nós tivemos nos últimos 50 anos. Se nós voltássemos 50 anos atrás, nós estaríamos vivendo quase num mundo primitivo, relativamente ao tempo que nós estamos vivendo hoje, com a tecnologia que temos. Agora imaginemos esses irmãos nossos que, talvez nós, não sei também, né? Talvez eu seja exilado, não sei se eu vou ter credenciais para permanecer nesta escola, mas aqueles endurecidos no mal, que não querem realmente progredir, que se comprazem na prática do mal, serem recambiados para um mundo primitivo, com aquelas criaturas tipo os nossos irmãos neandertais, sem nenhum tipo de indústria, sem invenções, tendo que cavar covas para se proteger das intempéries. Uma estrutura orgânica densa, pesada, provavelmente um cérebro com apenas 2 camadas, não um cérebro trino como o nosso, não terão como exercitar a sua inteligência, que eles não souberam usar no nosso mundo. E é castigo? Não. É misericórdia, porque aqui eles continuariam se comprometendo mais, ampliando as suas dívidas e atormentando aqueles que querem progredir, dificultando a caminhada daqueles que querem progredir. Então todos nós, meus irmãos, estamos nestas moradas da casa do Pai. Nós, na Terra. Outras parcelas da humanidade universal em outros mundos, porque para nós espíritas todos os mundos são habitados. Mesmo aqueles que não têm humanidade reencarnada são habitados por espíritos desencarnados, que fazem destes ambientes as suas moradas, os seus oásis, os seus ambientes necessários à destinação para a qual necessitam, como diz o nosso texto. Muitas moradas na casa do Pai. E nós somos herdeiros de tudo isso. Já paramos para pensar? Se Deus é o Criador e Ele é nosso Pai, quem herda o que é do Pai? Tem lá um livrinho da Joana de Anjos intitulado Filhos de Deus. Somos herdeiros do infinito, herdeiros do universo, herdeiros da criação. Apossarmos desta herança agora ou depois depende de nós. Progredirmos nesta reencarnação ou deixarmos para depois é uma escolha nossa. Os espíritos podem estacionar, sim, não retrogradam no processo evolutivo, mas podem estacionar por quanto tempo? O tempo que quiserem. Séculos de séculos, diz o texto nesse mesmo capítulo 3º do Evangelho segundo o Espiritismo, quando fala lá da diferença dos mundos. Pode estacionar sim, por quanto tempo quiser. O progresso não é imposto, a evolução não é imposta, é uma escolha nossa, de cada um. Então todos nós que somos anjos e ainda não sabemos, busquemos tanto quanto nos for possível estudarmos a doutrina espírita, instruirmos-nos, enriquecermos de conhecimento, aprendermos a pensar, a raciocinar, a discernir,
não dependermos dos outros para pensarmos. Kardec nos propõe exatamente isso, passar tudo pelo crivo da razão e aquilo que ofender a lógica, o bom senso, recusar. Não tem por que aceitar. É uma doutrina que nos induz ao progresso intelecto-moral. A instrução e o amor, as duas bases colocadas pelo Espírito da Verdade, no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, é exatamente a base que precisamos. Instruir-nos, conhecermos, amontoarmos conhecimento na nossa intelectualidade. E amarmos, porque o amor é a essência da vida. João de Ângeles afirma no livro Leis Morais da Vida que antes do amor não havia criação, porque a criação é o efeito do amor divino. Tudo no universo é amor. Nós ainda desconhecemos isso. Por causa das nossas imperfeições morais, que nós fomos acumulando no longo processo evolutivo. E hoje estamos já dispostos a nos desvencilharmos destas imperfeições morais. Um grande homem que viveu na Terra no século passado, considerado o sol da Índia, ele era conselheiro de Mohandas Karamchand Gandhi, um escritor excelente, um poeta maravilhoso, ganhou o Prêmio Nobel de Literatura de 1913, Rabindranath Tagore, o nobre senhor na linguagem indiana, desencarnou. E como não era habitante do planeta terrestre, estava aqui em missão, voltou para o seu lar, que era um mundo feliz. Por um breve tempo. E depois, saudoso dos seus irmãos terrestres, ele voltou para a Terra. E através da mediunidade de Divaldo Pereira Franco, escreveu alguns livros e outros médiuns por aí. Um desses livros chama-se Estesia. E tem um poema intitulado Realidade Distante, em que ele descreve mais ou menos o mundo que ele vive. Porque os espíritos felizes não estão retidos naquele mundo, eles podem ir aonde bem entenderem. Mesmo que estejam reencarnados, a matéria não os impede de irem a outros mundos, de visitarem outros mundos. Então ele diz assim, nesse poema, Realidade Distante: sonhei que sonhava, tudo era então risonho e doce encantamento, no qual a dor e o sofrimento, a tristeza e a maldade se diluíam, quais bolas de sabão, ao sabor do vento, em primavera cantarolante. Os rios encaixeirados douravam-se sobre os raios de permanente luz, e os homens em bandos gárrulos exaltavam o amor. Havia em toda parte a fraternidade sem suspeita e o serviço sem remuneração. A poesia do bem recitava os versos de entendecimento com os quais as criaturas mais se compreendiam e completavam. Lembrei-me dos suplícios, das torturas, dos crimes hediondos, mas ninguém me pôde responder quando interroguei os felizes habitantes desse paraíso. Todos eram jovens e sábios, com a idade dos tempos vencidos, além dos tempos a vencer. Dei-me conta que não encontrei em parte alguma mácula e que as claridades que surgiam em toda parte nasciam em todo lugar sem extinguir-se em noite de triunfo mentiroso. Sonhei que sonhava com o porvir, quando o carro do Rei da Juventude e da Paz rascará a estrada do infinito no rumo do sem fim. Amado Rei, por quem anelo, sempre sonhei contigo, mas hoje sonhei que sonhava.
a realidade chegou e despertou-me, dizendo-me numa canção de esperança: ama e aguarda, amanhã já não sonharás, porque já serás um espírito feliz. Muita paz.